Muito bem, minha gente. Então, agora, vamos continuar com as questões que faltam. Vamos à questão, então, número 7. A classificação da oração grifada está incorreta em todas as opções, exceto em... Então, a classificação está errada em todas, exceto uma. Então, deixa eu ver, vai até a letra E? Vai até a letra E. Então, em 4, a classificação está errada. Está correta apenas em uma. Vamos descobrir. Ela sabia que ele estava fazendo certo. Olha bem, ela sabia. Vamos aproveitar, né? É a oração principal. Sujeito da principal, olha aquilo que eu disse, procura logo o sujeito. O sujeito da principal está dentro dela. Então, você já sabe que a outra não é sujeito dela. De cara, não é? Ela sabia o quê? Aí você pensa, a segunda está completando o sentido do verbo, do sabia. Quem sabe, sabe algo. Quem completa verbo sem preposição é o quê? Objeto direto. Então, essa segunda é objetiva direta. Então, vamos ver? Ela sabia, oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. E Augusto, então já achei o gabarito. Ah, não, é o contrário, ele que acerta. Ele disse que em todas está incorreta. Realmente, ó, está incorreta na letra A. Então não é o gabarito. Letra B. Era imprevisível uma oração. Isto, que ele ficava assim tão perto de uma mulher. Bom, essa é a oração principal. Vem aqui comigo. Era imprevisível. Faça aquilo que eu disse. Na primeira, na outra, da letra A, eu disse, procura o sujeito da oração principal. Você achou logo, ela. Então, você sabia que a segunda não era sujeito da primeira. O sujeito estava lá. Agora, era imprevisível. Cadê o sujeito dessa oração? Faça a pergunta. O que era imprevisível? O que era imprevisível? Que ele ficava assim, então, a segunda é sujeito da primeira, porque a primeira não tem sujeito dentro dela. Era imprevisível. Você vai dizer assim, eu achei que era predicativa, porque tem o verbo de ligação calma. Mas cadê o sujeito? Não tem. É porque a outra é sujeito dela. Que ele ficava assim, perto de uma mulher, isto era imprevisível. A segunda é sujeito da primeira. Se é sujeito, chamamos de subjetiva. Então, oração subordinada substantiva predicativa, errada. Então, ó, não é predicativa. Então, vamos colocar aqui oração subordinada substantiva subjetiva. Essa aqui é sujeito dessa. Muito bem. Então, ele quer, ó, estão incorretas, realmente incorreta. Mas não estava neles notificar um namoro que nascer, ó. Mas não estava neles, uma. Notificar um namoro, outra. Que nascera difícil, blá, 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 outra. Só que ele quer essa aqui, hein? Não estava neles modificar um namoro. Procura o sujeito dessa aqui. O que não estava neles? O que não estava neles? Modificar um namoro. Modificar um namoro não estava neles. Então, essa é sujeito da primeira? É. Procura o sujeito do não estava neles. O que não estava neles? Modificar o namoro. Modificar o namoro não estava neles. Então, a segunda é sujeito da primeira? É. Então, ele está dizendo que é oração subordinada substantiva completiva nominal? Não. Nada de completiva nominal. Oração subordinada substantiva subjetiva. É sujeito. O que não estava neles? Modificar o namoro. Então, está errada a letra C. Ele quer acerta. Gente, a banca não pediu, mas se ela pedisse, como eu classifico essa aqui? O namoro, o qual nascera difícil, cercado, travado. Esse que não é pronome relativo, você não trocou por o qual? Então, de cara, você já sabe que essa última é uma oração subordinada adjetiva.
porque vem com pronome relativo, né? Vamos ver a letra D. O momento foi tão intenso que ele teve medo. O momento foi tão intenso, que ele teve medo. Gente, o momento foi tão intenso, o qual ele teve medo? Isso aí não é pronome relativo. Você vê que é uma conversa de doido falar isso. O momento foi tão intenso isto? Epa, também não é a conjunção integrante. Então, para. Você já viu que aquele que não é pronome relativo, então não é um adjetivo. Você já viu que ele não é uma conjunção integrante, então não é uma subordinada substantiva. Adverbial será? Ó, o momento foi tão intenso, consequentemente, ele teve medo. A ideia de consequência, isso aí. Esse que é aquela conjunção consecutiva. Lembra dos valores do que? Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser conjunção comparativa, ele pode ser conjunção consecutiva. Aqui é. O momento foi tão intenso que ele teve medo. Consequentemente, ele teve medo. Então, essa oração aí é uma consequência? É. Então, ela é uma adverbial consecutiva. Então, está errada a letra D também. Não é nada de substantiva a positiva. É oração subordinada, adverbial, consecutiva. Introduz uma ideia de consequência. Então, está errada a D. Agora, solta que você está me machucando. E será que você lembrou disso que eu expliquei quando eu falei das coordenadas? Solta! Você está me machucando. Primeiro, se eu separá-las, elas têm vida própria. Solta! Você já entendeu. Você está me machucando. Você já entendeu. Quando eu digo solta que você está me machucando, solta porque você está me machucando, solta pois você está me machucando. Ela é uma coordenada sindética, porque a conjunção está escrita, só que ela é... lembra de uma outra dica também? Quando o período vem introduzido por um imperativo, solta, quer dizer, faça isso, é um imperativo, não é? Verbo no imperativo, solta. Então, aquela que vem depois é uma explicativa. Então, coordenada porque elas têm vida própria. Sindética porque a conjunção está aqui. Explicativa. Então, ele quer a única que é a exceção. Gabarito é. Repetindo, ó. Ele disse que as orações estão incorretas. A A está incorreta, a B está incorreta, a C está incorreta e a D está incorreta. Ele quer, com exceção, exceto, a única que está correta, a letra E. Que você está me machucando é uma coordenada sindética explicativa. Muito bem. Gabarito é. Questão número 8. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é, gente, os homens sempre se esquecem, oração principal. Tá vendo? Vê se temos sujeito aí. Temos os homens. Então, já sei que a segunda não é sujeito da primeira. O sujeito está lá, dentro dela, os homens. Os homens sempre se esquecem. Para e pensa. Falei desse verbo ainda há pouco. Lembrar e esquecer. Eles podem ser usados com a preposição ou sem preposição, dependendo da construção. Aqui, ele usou o pronome se, então ele teve que usar a preposição de. Então, vem comigo aqui, ó. Quem se esquece de. Se esquecem de que somos todos mortais. Essa segunda está completando o sentido da primeira? Sim. Com preposição? Sim. Quem completa um verbo com preposição é objeto indireto. Então, essa oração é uma objetiva indireta. E se fosse assim? Depois eu explico. Vamos só marcar aqui. Completiva nominal? Não. Objetiva indireta? Sim. Predicativa não, objetiva direta não. Olha aqui, está completando ó, o verbo com preposição. E se fosse assim, Augusta? Os homens sempre esquecem que somos todos mortais. Olha que legal. Eu tirei aquele C daqui e tirei o D daqui. Então, os homens sempre esquecem, oração principal, que somos todos mortais. Aí,
você vai pensar o seguinte: esta segunda está completando o verbo da primeira? Esquecem algo. Está completando. Só que sem preposição. Eu tirei o C, tirei o D. Então, quem completa verbo sem preposição é objeto direto. Aqui mudou. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui é objetiva direta. Então, gabarito, nessa aqui com a preposição, é objetiva indireta. Gabarito, B de bola. Muito bem, questão número 9. Nos trechos. Não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. E digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo, respectivamente, orações. Boa questão, hein? A banca tirou 2 frases lá do texto da prova. Nas 2 há o quê? E a banca diz o seguinte, a banca quer saber o seguinte: esses 2 quês estão introduzindo orações respectivamente. De que tipo? Vamos ver a primeira? Não é possível isto. Presta atenção. Esse que é conjunção integrante, não é? Então, vem comigo. Se você já descobriu que esse primeiro que é conjunção integrante, qual é o tipo de oração que ele introduz? Subordinada, substantiva. Aproveita e classifica logo. Não é possível, oração principal. Cadê o sujeito do não é possível? O que não é possível? Que a notícia da morte... Ah, então a segunda é sujeito da primeira, porque não é possível, não tem sujeito. Isso. O que não é possível? Que é a notícia da morte. Então, peraí. Então essa segunda está completando o sentido da primeira? Está. É sujeito da primeira? Completando o sentido? Não, perdão. É sujeito da primeira? É uma subjetiva. Muito bem. Anota aí, ó. Essa oração é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora vamos ver a outra. Digo-vos isto, que as lágrimas eram verdadeiras. Essa é a oração principal. Ó, aqui é a principal também, deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a principal. Agora, digo-vos isto. Aquele que também é conjunção integrante? Também. Só que, digo-vos é a oração principal. Existe sujeito dentro dela? Pronome eu. Eu vos digo. Gente, na primeira, não é possível isto. Não havia sujeito dentro do não é possível. A segunda é sujeito do não é possível. Então, é subjetiva. Nessa, digo-vos é a oração principal. Só que ela tem sujeito dentro dela. É o pronome eu. Eu vos digo isto. Aí você faz a pergunta. Eu vos digo o quê? Que as lágrimas eram verdadeiras. Esta segunda oração não é sujeito da primeira. É o objeto direto. Digo o quê? Que as lágrimas eram verdadeiras. Então, aí a segunda é objeto direto da primeira. Então, vamos anotar. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Muito bem. Então, vamos lá. Ele está dizendo que a palavra que está introduzindo, respectivamente, quer dizer, nesta ordem, orações, subordinada, substantiva, subjetiva. Deixa eu ver. Tá certo. Beleza. E a segunda, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bingo, valeu. Gabarito A. Olha a outra. Subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não, a primeira já não é objetiva direta. Já está errada a letra B. Subordinada, substantiva, subjetiva? Ok. Subordinada, substantiva, subjetiva também? Não. Olha aqui. Digo o quê? É objeto direto. Então, errada a letra C. Subordinada, substantiva, completiva, nominal? Piorou. E adjetiva explicativa? Piorou. Subordinada, adjetiva explicativa? Não. Ih, tudo errado. Então, errada a letra E. Errada a letra D. Errada a letra C. Errada a letra B. Gabarito A. Boa questão essa, hein, gente? Boa questão. Questão número 10. Na frase, suponho que nunca teriam visto um homem de terno. A oração subordinada é... Vamos lá, gente.
suponho isto. Essa é a oração principal. Faça o que eu expliquei. Temos sujeito dentro da oração principal? Temos. Eu. Eu suponho. Eu suponho. Bom, então já sei que a segunda não é sujeito da primeira. Eu suponho o quê? Eu suponho o quê? A segunda está completando o sentido da primeira, do verbo da primeira? Sim. Só que sem preposição? Sim. Quem supõe, supõe algo. Quem completa o verbo sem preposição é objeto direto. Então vamos lá. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Muito bem, é essa. Porque aqui eu tenho sujeito. Eu suponho. Suponho o quê? Essa é o objeto direto da primeira. Não é completiva, não é predicativa, não é apositiva e não é subjetiva. Ok, gente? Faça isso na hora da questão na prova. Separou. Descobriu a principal, procure logo o sujeito da oração principal, porque aí você já descarta aquela possibilidade de a segunda ser sujeito da primeira. Se houver o sujeito dentro dela, como aqui, suponho, eu suponho, então a outra não pode ser sujeito dela. Entendeu? Muito bem. Questão número 11. Essa é boa, hein? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a sequência. Bom, ele me dá aqui 1, 2, 3, 4, 5 e me dá as frases. Então, vamos lá? Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Gente, ninguém desconfiava é a oração principal. De que as decisões estavam tomadas é a outra. Procura o sujeito da oração principal. Ninguém. Muito bem. Então, já sabe que a outra não é sujeito dela. Não. Faz a pergunta ao verbo. Ninguém desconfiava de quê? De que as decisões estavam tomadas. A segunda é o que do desconfiava? Quem desconfia, desconfia de. Está completando o verbo com preposição. Objeto indireto. Então, é uma objetiva indireta. Então, vamos descobrir o número aqui? Objetivo indireto. Ó, número 3. Então, vamos lá. Então, aqui é número 3. Muito bem. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Chegamos à conclusão, oração principal. De que nosso passeio não acontecerá é a outra. Faça o que eu expliquei. Cadê o sujeito da oração principal? Chegamos à conclusão. Nós chegamos. Então, já sei que a segunda não é sujeito da primeira. Agora, nós chegamos à conclusão de quê? De que nosso passeio não acontecerá. Essa segunda oração tem preposição? Tem. Mas ela está completando o sentido de um verbo? Não. É chegamos de que nosso passeio? Não. Você observa que ela não está completando o sentido do verbo chegamos. Está completando o sentido de conclusão. Conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Então, essa segunda oração está completando o sentido de um nome com preposição. De um nome. Conclusão de que. Não está completando o verbo. Então, não é objetiva indireta. Está completando nome, substantivo, conclusão. Então, é completiva nominal. Completando nome. Olha aqui. Preposição completando verbo. Preposição completando nome. Percebeu? Ó? Então, aqui é objetiva indireta. Aqui é completiva nominal. Então, vamos ver que número é a completiva nominal. Número 2, ó, completiva nominal. Então, vamos lá, número 2 aqui. O problema é que não confio em você. O problema é, oração principal, que não confio em você. Gente, procura o sujeito da oração principal. O problema. Então, eu tenho o sujeito, depois eu tenho um verbo de ligação. Então, sujeito, verbo de ligação, a outra é o quê? Predicativa. Então, vamos lá, vamos procurar. Predicativa, aqui, número 5. Então, aqui é número 5. O barulho constante não permite, oração principal, que os moradores vivam tranquilos. Gente, procura o sujeito da oração principal, o barulho constante. Então, já sei que a segunda não é sujeito da primeira.
Agora para e pensa. O barulho constante não permite. Se eu digo isso para você, o barulho constante não permite, você vai olhar para mim e vai dizer assim, não permite o quê, Augusta? Que os moradores vivam tranquilos. Permite algo. Essa segunda está completando um verbo? Sim. Sem preposição. Permitir algo. Então, quem completa verbo sem preposição é objeto direto. Então, é uma objetiva direta. Muito bem. Essa aqui é predicativa, deixa eu só colocando aqui. Essa aqui é objetiva direta. Completando, ó, verbo sem preposição. Então, vamos ver o número. Objetiva direta, número 1. E, por fim, decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Gente, vamos lá. Espera aí, ó. Na verdade, tem um erro de digitação aqui, gente. Não é decidiram-se, não. É decidira-se. Tira esse M aí, por favor. Decidira-se isto. Isto fora decidido. Decidira-se. Procura o sujeito do decidira-se. Ué. Decidira-se que as novas mercadorias teriam um novo valor, não é o mesmo que dizer que as novas mercadorias teriam um novo valor, isto foi decidido? É uma passiva? É. Então, a segunda é sujeito da primeira. Decidira-se, não tem sujeito. A segunda é sujeito da primeira. Aquilo foi decidido. Então, essa é sujeito da primeira, subjetiva. É só tirar esse M aí do erro. Então, é o número 4. Deixa eu ver, ó. Subjetiva, perfeito. Então, a numeração ficou 3, 2, 5, 1, 4. Muito bem, ó. 3, 2, 5, 1, 4. Gabarito, C de casa. Prontinho. Questão número 12. A verdade é que todos estavam extasiados e certos de que não há prazeres no mundo. Gente, as orações destacadas são respectivamente, quer dizer, nesta ordem, subordinadas substantivas. Aqui a banca dividiu o período nas 3 e quer que você classifique 2. Veja que ela colocou 2 traços, 2 orações grifadas. Então vamos com calma, você vai conseguir. A verdade é, oração principal, que todos estavam extasiados e certos. Outra, de que não há prazeres no mundo. Outra. Vamos descobrir essa aqui primeiro. Que todos estavam extasiados e certos. Gente, fazendo aquilo que eu estou repetindo no ouvido de vocês. A oração principal é, a verdade é. Procura o sujeito da oração principal. A verdade. Então, eu tenho o sujeito, já sei que a outra não é sujeito dela. Eu tenho o sujeito, eu tenho o que depois? Verbo de ligação. É. Então, eu tenho sujeito, verbo de ligação, aquela que vem depois é o quê? Predicativo da primeira. Então, é uma predicativa. Oração, subordinada, substantiva, predicativa. Vamos anotar aí? Oração, subordinada, substantiva, predicativa. Presta atenção de novo. Olha aqui, eu tenho o sujeito da principal, tenho o verbo de ligação, então essa é predicativa. Agora vem a outra. Que todos estavam extasiados e certos disto. Oração subordinada, substantiva. Para e pensa. Essa oração tem uma preposição, não tem? Tem a preposição de. Para e pensa. Ela está completando o verbo da primeira, da anterior? Certos de que? Não. Certo não é verbo. Pois é. Então, ela não está completando o verbo? Não. Então, ela não é objetiva e indireta. Porque objetiva e indireta é que completa verbo com preposição. Ela está completando certos. Certos de alguma coisa. Está completando um nome, o adjetivo certos. Se ela completa nome com preposição, ela não é objeto indireto. Ela é complemento nominal da outra. Então, ela é uma completiva nominal. Anota aí, ó. Tá vendo aqui a preposição? Mas ela está completando nome. Então, é subordinada substantiva, completiva, nominal.
Pronto. Então, vamos lá. As orações destacadas são, ó, na ordem, subordinadas substantivas. A primeira, predicativa. A segunda, completiva nominal. Predicativa e completiva nominal. Gabarito A. Ó, completiva nominal a primeira, não. Predicativa a primeira, sim. Mas olha aí a pegadinha. Aí o aluno desatento. Ah, eu achei que havia preposição, achei que era objetiva e indireta. Para. Objetiva e indireta completa verbo. Essa não está completando verbo. Está completando nome. O adjetivo, certos. Certos de alguma coisa. Então, é completiva nominal. Então, errada B, errada C. Ó, não tem nada de subjetivo a primeira, não tem nada de objetivo indireta a segunda. Então, errada, errada. A única certa, gabarito A. Primeira predicativa, a segunda completiva nominal. Pronto. Número 13. Na frase, argumentei que não é justo que o padeiro ganhe festas. As orações introduzidas pela conjunção que são respectivamente, quer dizer, nesta ordem. Gente, de novo, aquela questão em que a banca grifa o que e pergunta como você classifica as orações introduzidas por aquele que. Vamos lembrar de novo, gente. O que pode ser conjunção integrante. O que pode ser conjunção consecutiva. Lembra? Ideia de consequência. O que pode ser conjunção comparativa. Aí introduz a oração adverbial comparativa. O que pode ser ideia de causa, de explicação, vai depender da frase. Então, vamos ver aqui. Argumentei, primeira, que não é justo, segunda, que o padeiro ganhe festas, terceira. São 3 orações. Argumentei a oração principal. Para, procura o sujeito da oração principal. Eu. Vou colocar aqui. Eu argumentei. Então, gente, de cara, você já sabe que a segunda não é sujeito da primeira, da principal. Sujeito da principal está dentro do próprio verbo. Eu argumentei. Eu argumentei isto. Esse que é conjunção integrante? É. Agora para e pensa. Eu argumentei algo. Quem argumenta, argumenta algo. Essa segunda está completando o verbo argumentei? Sim. Sem preposição? Sim. Quem completa verbo sem preposição é objeto direto. Então, essa oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá. Agora vamos ver a outra. Argumentei que não é justo isto, que o padeiro ganhe festas. Aí o bicho pega se você não é atento. O sujeito da primeira, eu argumentei. Tá, agora eu pergunto a você, quem é o sujeito da segunda? Da segunda. Faz a pergunta, o que não é justo? O que não é justo? Que o padeiro, blá, blá, blá. Ah, então, peraí. O sujeito da primeira é o eu. A segunda não tem o sujeito dentro dela, né? O sujeito dela é a terceira. O que não é justo? Que o padeiro, blá, blá, blá. Ou seja, a terceira é sujeito da segunda, subjetiva. Então, a terceira é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é sujeito da segunda. Ela é sujeito desta aqui. Muito bem. Então, vamos lá? Então, as orações introduzidas pelo que são respectivamente, quer dizer, nesta ordem. A primeira, vamos ver o que ele está dizendo. Ambas são subordinadas, substantivas, objetivas, diretas? Não. Você viu que a primeira aqui é objetiva direta, mas a segunda já não é. Está fora a letra A. Ambas subordinadas subjetivas? Também não. Só essa que é subjetiva. Essa segunda não é. Está fora. Subordinada, substantiva, objetiva, direta. A primeira, ok. E subordinada, substantiva, subjetiva, a última, ok. Achei. Letra D. Subordinada, objetiva, direta, primeira e coordenada sindética? Não. Subordinada, substantiva, objetiva e subordinada capenga. Sem dúvida, ela é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa aqui com o primeiro que. E subordinada, substantiva, subjetiva, a do segundo que. Então, gabarito C de casa. Gente, e aí, ó, os gabaritos das orações subordinadas, tá?
das questões todas envolvendo as subordinadas para vocês treinarem aí. Bom, vem comigo então. Augusta, o que eu faço então para ter segurança, para me sentir seguro? O que eu disse. Assista de novo as explicações, né? A parte teórica, eu fui mostrando substantivas, depois as adjetivas, depois as adverbiais. Esse assunto é muito rico, por isso eu disponibilizei 2 aulas do nosso ponto a ponto para falar das orações. Ninguém consegue falar numa aula só. Então, assista as explicações de novo. Copie todas aquelas frases do material complementar numa outra folha para você. Todas as frases que eu pus na tela branca como exemplos. E depois essas questões todas aqui. E tente fazer de novo. Faça 1, 2, 10 vezes até sentir seguro. Sentir-se seguro. Ninguém, repito, ninguém aprende isso sem treinamento, sem exercício. Tá bom, gente? Beijo grande. Até a próxima. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem clara e objetiva. Né? Espero que sim. No próximo encontro, outro assunto importante. Olha, beijo grande para você.